Fala galera! Então, na aula de hoje, nós vamos continuar o nosso estudo sobre o equilíbrio químico com o nosso último tema, que é equilíbrio iônico de pH e pOH. Bom, quando a gente fala de pH e pOH, isso está diretamente relacionado com um termo bem corriqueiro do nosso cotidiano, que são as substâncias ácidas e básicas. E o conceito que a gente vai desenvolver nesse conteúdo de equilíbrio é o conceito de ácidos e bases de Arrhenius. Arrhenius foi um cientista, né? Tá aqui a fotinho dele, que dedicou o seu tempo para o estudo de soluções, duas soluções especiais, uma solução que tinham características especiais. Soluções onde apresentavam H+, né, que liberavam H+, em solução, ou de uma outra forma, como representado aqui H3O+, né, como cátions. Ele chamou isso de ácidos, e as bases ou álcalis, que eram soluções aquosas que liberavam OH- em solução, como ânions, né? Então, ele dedicou o seu tempo para o estudo dessas soluções ácidas ou básicas. E ele pôde observar que a água é uma substância que ela tem também a concentração desses íons H+ e OH-, né? A água pura ela também apresenta esses íons dissociados, né? Só que a água ela é dita como um eletrólito muito fraco. Então, esse equilíbrio ele é deslocado muito para água pura. Então, a gente pode ver aqui pelas barrinhas, ó, né, que aqui como se tivesse o equilíbrio, né, sendo formado, a gente tem uma grande concentração aqui, ó, de água líquida e uma concentração muito pequena de H+ e de OH- nessa solução, ok? Então, nós podemos representar de duas formas esse equilíbrio, né? Essa seria a primeira forma, onde a gente representa o H3O+, joia? E uma outra forma de representar seria dessa forma, onde apresenta apenas o H+, ok? Todas as duas formas, elas estão corretas, tá certo? Em determinados momentos vai aparecer uma estrutura e outras a outra, tá certo? Essa dissociação da água é conhecida como autoionização, tá certo? Por quê? Porque ela não precisa de nenhum outro agente externo, né? Outra substância para que ocorra essa ionização. Ela tem essa ionização natural. Bom, então a água é uma substância especial que ela se ioniza e forma tanto os íons H+, que são característicos dos ácidos, quanto os íons OH-, que são característicos das bases, né? Partindo do princípio de Arrhenius. Então, se nós temos aqui a equação química da água, nós podemos então montar a constante de equilíbrio como nós já vínhamos fazendo nas outras aulas, né? Então aqui nós temos a constante de equilíbrio da água, que é a concentração do H+ vezes a concentração do OH- dividido pela concentração da água, né? E foi desenvolvido experimentalmente que a constante de equilíbrio da água tem um valor de 1,8 vezes 10 na menos 16 e a concentração da água pura é igual a 55,5 mols por litro. Então, dessa forma, a gente consegue desenvolver
essa constante de equilíbrio e chegar numa outra constante para a autoionização da água. Então, a constante de equilíbrio vezes a concentração da água pura, ela foi definida então como uma nova constante e foi dado esse símbolozinho aqui, ó, de Kw. Então, Kw é a constante de autoionização da água. E ela é igual, então, à concentração do H+, vezes a concentração do OH-. Como nós já sabemos a constante de equilíbrio da água e a concentração da água pura, o Kw ele pode ser calculado e obtém o valor de 1,0 vezes 10 na menos 14. Joia? Então, com esse conhecimento, né, com essa informação e sabendo, né, já de antemão que os equilíbrios iônicos, a concentração dos íons é igual, então a gente sabe que a concentração do H+ é igual à concentração do OH-, nós chegamos à conclusão que a concentração desses íons ela é igual a 1,0 vezes 10 na menos 7. Joia? Então, é importante a gente saber desse conceito, porque muitas vezes a gente vai precisar voltar, né, nesse conceito. Então, anotem aí, um asterisco bem grande. A concentração de H+ vezes a concentração de OH-, ela é igual a 1,0 vezes 10 na menos 14. Ok? Então, essa relação aqui, ó, ela é muito usual, pois os equilíbrios iônicos de pH e pOH são equilíbrios aquosos, né? Então, o solvente é a água. Então, a gente pode sim usar essa correlação da constante de ionização da água. Bom, como os números eles são muito pequenos, né? A gente está falando ali de 10 na menos 14, 10 na menos 7, foi desenvolvido um outro conceito para essas soluções, que é o pH e o pOH, ok? Sempre que a gente olhar pH e pOH, ela é uma função matemática aplicado, né, a esse conceito de ácidos e bases. Então, o pH nada mais é do que uma função matemática aplicada à concentração do H+. Então, o pH é definido como menos o log da concentração do H+, ou, de uma outra forma, o log de 1 sobre a concentração de H+. Okay? Então, aqui, de um lado para o outro, a gente simplesmente aplicou a propriedade do logaritmo, né? Então, esse sinal negativo virou essa fração aqui. Joia? Da mesma forma, aqui embaixo está escrito errado, aqui é pOH é igual a menos a concentração do OH-, né? Aqui também o pOH. Joia? Que é igual à concentração do OH- ou log de 1 sobre a concentração do OH-, ok? Bom, então pH e pOH aplicado à autoionização da água. Então, se a gente sabe que o pH é igual a menos log da concentração de H+, então a gente pode escrever que o pH é igual a menos log de 1,0 vezes 10 na menos 7. E chegamos a um resultado de que o pH, nesse caso, é igual a pH igual a 7. E da mesma forma, a gente pode observar o pOH, né? Então, o pOH
é igual a menos log da concentração do OH-, que é 1,0 vezes 10 na menos 7. Então, o pH é igual a 7. Joia? Opa, pOH. Com esses dois valores, a gente já consegue, então, observar que o pH e o pOH têm o mesmo valor, né? Isso surge o conceito de substância neutra, onde não tem nem favorecimento da quantidade de íons H+, nem o favorecimento da concentração de íons OH-. Por isso que a água é uma substância neutra, porque ela não favorece nem a formação do H+, que são os ácidos, nem a formação do OH-, que são as bases, né? E aqui entra um novo conceito, né, onde a gente tem que o pH mais o pOH é igual a 14, ok? Então aqui tem mais uma relação que a gente vai recorridamente utilizar para a determinação das concentrações de H+ e de OH-, e também a interpretação das soluções ácidas e básicas. Bom, então, a água pura, a gente tem um pH igual a 7, ok? E o pOH também igual a 7. E agora a gente vai fazer duas interpretações: soluções ácidas e soluções básicas. Nas soluções ácidas, a concentração de H+, ela é maior do que 10 na menos 7, que é o 10 na menos 7 são as soluções neutras. Então, o log, né, de menos 7 vai ficar um pH menor do que 7, ok? Então, as soluções ácidas elas vão ter o pH menor do que 7. E nessas mesmas soluções ácidas, a gente também pode fazer a interpretação em relação à concentração do OH-. A concentração do OH- nas soluções ácidas tem que ser menor do que 10 na menos 7. Isso vai gerar um pOH maior do que 7. Então, nós podemos interpretar as soluções ácidas de duas formas. A primeira forma é olhando pelo pH, onde o pH tem que ser menor do que 7, ou pelo pOH, que o pOH tem que ser maior do que 7 para as soluções ácidas. Agora, a gente pode fazer a mesma interpretação para as soluções básicas, né? Então, para as soluções básicas, a concentração dos íons H+ tem que ser menor do que 10 na menos 7. Isso vai nos gerar um pH maior do que 7. Então, as soluções básicas apresentam um pH maior do que 7. E a concentração dos íons OH- tem que ser maior do que 10 na menos 7. Isso vai gerar para nós um pOH menor do que 10 na menos 7. Então, as soluções básicas, novamente, a gente pode fazer a interpretação tanto pelo pH quanto pelo pOH, onde nas soluções básicas o pH tem que ser maior do que 7 e o pOH tem que ser menor do que 7. Então aqui nessa tabela nós podemos ter esse resumo, né, das soluções ácidas e básicas em relação ao pOH e ao pOH, e também podemos fazer uma comparação da escala do pH e do pOH. Bom, aqui ó, onde está em verde, ele está dizendo água pura ou solução neutra. Então aqui a gente tem o 7, né? Ó, aqui a gente tem o 7, que é o neutro. Então o 7 é onde a escala do pOH
se iguala à escala do pH, se iguala à escala do pOH, ok? Nos outros sentidos, a gente tem a inversão, né? Então, aonde é 6 no pH, é o valor 8 no pOH. E assim sucessivamente até a gente chegar no pH igual a 0 e pOH igual a 14. Da mesma forma, a gente interpreta para o outro sentido, aonde o pH é igual a 8, o pOH é igual a 6. Até o outro extremo, onde a gente tem o pH igual a 14 e o pOH igual a 0, ok? Então, nós temos que, nessa região do 0 para o sentido da direita, as soluções básicas, ok? E do 7 no sentido da esquerda, nós temos as soluções ácidas. Então, a gente pode observar que o pH entre 0 e 6 são soluções ácidas. Ou a gente pode observar pelo pOH, que seriam soluções entre 14 e 8. Já o pH entre 8 e 14, nós temos soluções básicas, e o pH entre 6 e 0 e o pOH entre 6 e 0 para essas soluções básicas. Novamente, aqui a gente pode observar que o pH mais o pOH é igual a 14, que é o máximo daquela escala ali, ok? Então, isso daqui a gente vai novamente deixar aí anotado que vamos usar com bastante frequência. Então, aqui na nossa escala de pH, podemos citar várias substâncias que são encontradas aí no nosso dia a dia, né? Então, primeiro exemplo ali, a gente tem uma solução de 1 mol por litro de NaOH, que é o hidróxido de sódio, ou a famosa soda cáustica. Então, essa solução apresenta um pH igual a 14. Se o pH é igual a 14, a gente tem uma solução extremamente básica, né? Os materiais de limpeza que apresentam amoníaco em sua substância apresentam um pH próximo de 12, também sendo substâncias básicas. Como podemos citar também o leite de magnésio, o creme dental, a água do mar e aqui chegando perto do 7, o sangue humano, com um pH entre 7,3 e 7,5. O sangue humano ele ainda pode ser caracterizado como básico, mas é pouco básico, né? Quase chegando à neutralidade. Água pura sendo o pH neutro, igual a 7. E aqui, a próxima substância que a gente tem bastante contato, que é o leite de vaca, que ele é levemente ácido, com pH girando entre 6,3 e 6,6. Do 7 para baixo, a gente já começa as soluções ácidas, onde podemos citar o café, o suco de tomate, suco de laranja, vinagre, suco de limão e aqui por último, o suco gástrico, que é o suco que fica no nosso estômago com o objetivo de iniciar a digestão dos nossos alimentos. Então, o nosso estômago ele tem um pH entre 1,6 e 1,8, um pH bem ácido, ok? E no extremo aqui da acidez, a gente pode então citar uma solução de ácido clorídrico, 1 molar, com pH igual a 0, ok? Então, aqui a gente está só com a escala de pH, a gente não está relacionando com o pOH. Joia? Então, é dessa forma que a gente consegue avaliar se uma solução ela tem um caráter ácido ou se ela tem um caráter básico, observando a concentração dos íons H+, ou a concentração dos íons OH-. E para facilitar essa interpretação, a gente gerou essa outra função matemática que definimos como pH ou
OH. Então vamos pegar alguns exemplos aqui para que isso fique um pouco mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Considerando que a concentração de íons H3O+, ou simplesmente H+, em um ovo fresco é 0,0000001 molar. O valor do pH vai ser qual? Então lembrando lá, né, que o pH ele é igual a menos log da concentração de H+. Então a gente substitui ali a concentração do H+. Então o pH é igual a menos o log de... A gente pode substituir aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 1 vezes 10 na menos 8. Joia? Então, a gente chega num pH igual a 8. Joia? Que é a nossa resposta de letra D. As vinícolas do Vale do São Francisco têm se destacado como produtoras de vinho de qualidade. Além do sabor e do teor alcoólico, um outro parâmetro importante na qualidade do vinho é a acidez. O índice rotineiramente utilizado para medir a acidez é o pH. Uma bebida ácida apresenta concentrações de íons OH- de que forma, né? Então, primeira coisa, a gente tem que tomar cuidado que ele fala da acidez que é medido em pH, né? Mas ele pergunta da concentração dos íons OH-. Então a gente sabe que para ácidos a gente tem duas situações. A concentração de H+ é maior do que 10 na menos 7 e a concentração de OH- é menor do que 10 na menos 7. Ok? Então, a partir desse conhecimento, a gente pode avaliar ali as alternativas. Então, a letra A ele diz que maior ou igual a 10 na 7. Não, né? Então, aqui o expoente está positivo, ó. Então, não é essa a informação que a gente tem como verdadeira, tá? Mesmo porque a gente nem tem uma concentração tão alta de compostos iônicos, ok? Letra B, igual a 1,7 vezes 10 na menos 7. Não, né? Igual, a gente tem uma solução neutra. Alternativa C, maior do que 10 na menos 7. Não, ó. Então a gente tem que tomar cuidado para avaliar que a gente está falando da concentração de OH-, né? Se fosse a concentração de H+, aí estaria certa, mas a gente quer saber de OH-. Menor do que 1,0 vezes 10 na menos 7. Então foi exatamente isso que a gente escreveu aqui, né? Menor do que 10 na menos 7. Então, a resposta correta é a letra D. E a letra E diz assim, menor ou igual, né, a 1,0 vezes 10 na menos 7. Então, esse igual aqui, ó, a gente tem uma solução neutra, né? Então, ele não quer uma solução neutra, ele quer uma solução ácida. Então, bom, mais um exemplo aqui para a gente reforçar esse conteúdo. Qual a concentração de íons hidrogênio num suco de laranja que possui pH igual a 4,0? Bom, qual a concentração de íons hidrogênio, né? Então a gente sabe lá de antemão que o pH é igual a menos o log da concentração de H+. Então aqui, nesse exercício, ele está perguntando para a gente qual que é a concentração dos íons H+. Então a gente tem que usar a função matemática contrária ao log, ok? Então o pH é o valor 4, joia? Então 4
menos log da concentração de H+. O inverso dessa concentração de H+, que a gente tem que deduzir ali, é 10 elevado ao expoente. Então, primeiro a gente passa esse sinal negativo para o outro lado. Então, fica menos 4 igual ao log da concentração de H+. E a gente sabe que o contrário da função log é 10 elevado no valor que a gente tem ali. Então, a concentração de íons H+ é igual a 10 elevado na menos 4. Ou, né, para chegar naquele padrão, 1 vezes 10 elevado a menos 4. Que é a mesma coisa, né? A gente só botou o número 1 ali multiplicando. Então, aqui a gente tem a resposta da letra C para a concentração de íons H+. Bom, gente, então nós finalizamos com essa aula o conteúdo de equilíbrio químico com a avaliação do pH e pOH de soluções. Então, nos vemos na próxima aula.